Você sabia que até uma alma santa pode descobrir sombras escondidas dentro de si quando Deus decide iluminar o mais profundo do coração? Foi isso que aconteceu com Santa Teresa de Jesus, nos últimos anos de sua vida. Não foi uma visão celestial, nem um êxtase místico, foi algo muito mais inquietante e transformador. Numa madrugada fria no convento de São José, Teresa acordou com uma agitação estranha. O silêncio era absoluto, mas dentro dela havia um ruído, um chamado suave, insistente, impossível de ignorar. Ela levantou-se, com o corpo cansado, e foi até a capela. Diante do Santíssimo Sacramento, ajoelhou-se, pela primeira vez em muito tempo, sentiu medo, não de Deus, mas de si mesma. Enquanto permanecia em silêncio, começou a enxergar com uma clareza dolorosa pequenas manchas em sua alma, não pecados escandalosos, mas intenções sutis, disfarçadas de virtude. Senhor, murmurou com lágrimas, como pude me aproximar de ti tantas vezes sem perceber o que ainda me separava? Naquele instante, Teresa compreendeu algo que mudaria tudo: a preparação para a Eucaristia nunca termina. Existe um caminho de purificação que se aprofunda infinitamente, porque quanto mais a alma se aproxima da luz, mais claramente vê as suas sombras. E você? Já se perguntou se sua alma realmente está preparada para receber o corpo de Cristo? Ou se há dentro de você pecados tão sutis, tão silenciosos, que nem parecem ofensas, mas são muros invisíveis que impedem o encontro total com Deus? Teresa descobriu que até o amor pode se misturar com o ego, e que a santidade não é a ausência de pecado, mas o esforço constante de reconhecer e purificar até os traços mais delicados do amor próprio. Foi assim que começou sua jornada final, não para conquistar o céu, mas para se tornar completamente transparente diante do amor. Desde aquela madrugada, nada mais foi igual. A comunhão deixou de ser um rito e passou a ser uma purificação viva. E é aí que começa o ensinamento mais profundo de Teresa. Há pecados tão refinados que só o coração verdadeiramente apaixonado pela pureza consegue perceber. Está preparado para olhar dentro da sua alma com essa mesma honestidade brutal? Está pronto para caminhar com Teresa por este caminho de luz que revela o que preferimos esconder? Então venha comigo. O primeiro véu que ela descobriu foi o mais doloroso de todos, aquele que se disfarça de amor a Deus, mas nasce do amor a si mesmo. O primeiro véu que Teresa viu cair diante dos olhos de sua alma foi o mais doloroso de todos, porque era o mais disfarçado. Ela o chamou de a vaidade espiritual, o veneno doce que contamina até as melhores intenções. Como pode ser vaidade aquilo que faço por Deus? Perguntou a si mesma, ainda ajoelhada, com o coração em chamas. Mas logo compreendeu. Havia dentro dela uma satisfação secreta quando os outros reconheciam sua piedade. Uma alegria sutil quando as noviças vinham pedir conselhos espirituais, ou quando seus superiores elogiavam sua vida de oração. Ela se convencia de que era alegria por ver o nome de Deus glorificado, mas no fundo, uma pequena parte do seu coração se alegrava por ser ela o instrumento dessa glória. Teresa chorou ao perceber: Senhor, o meu amor por ti estava misturado com o desejo de ser vista como tua amiga. A minha pureza estava manchada pelo prazer de parecer pura. Você já sentiu algo assim? Aquela satisfação íntima quando alguém comenta sua fé, sua disciplina, sua generosidade? Essa pequena centelha de orgulho é o primeiro obstáculo à verdadeira união com Cristo. Porque quem busca a própria imagem, mesmo dentro da oração, deixa de ver o rosto de Deus. A vaidade espiritual é a sombra mais perigosa, porque veste o manto da luz. Ela se infiltra nas orações, nos jejuns, nas obras de caridade, e transforma o amor divino em uma forma sutil de amor próprio. É quando a alma reza não para ser santa, mas para se sentir santa. Serve, mas secretamente deseja ser admirada por servir. E então se aproxima da Eucaristia acreditando estar limpa, enquanto carrega consigo o espelho do orgulho. Teresa compreendeu que não poderia continuar assim. E começou a praticar o que chamou de a humildade do nada. Quando faço o bem, escreveu, devo lembrar que sou apenas um instrumento. E o instrumento não se alegra com a música que o músico produz, ele apenas vibra ao toque do mestre. Desde então, cada vez que Teresa sentia uma centelha de satisfação por alguma virtude, repetia em silêncio: Senhor, isto não é meu. É teu. Eu sou apenas o canal. Tu és a água. E algo extraordinário começou a acontecer. A alegria da autoafirmação foi sendo substituída por uma alegria nova, a alegria de desaparecer para que só Deus brilhasse.
Ela descobriu que a verdadeira pureza não é se sentir boa, mas se tornar transparente ao ponto de deixar passar apenas a luz de Cristo. E você? Está disposto a renunciar até a satisfação de ser bom para ser verdadeiramente puro? Consegue entregar a Deus não apenas seus pecados, mas também o orgulho das suas virtudes? Lembre-se, o inimigo mais perigoso da santidade não é o pecado visível, mas o orgulho escondido dentro da própria virtude. Teresa o descobriu tarde, mas uma vez revelado, nada mais pôde ser igual. Na próxima revelação, ela enfrentaria outro véu, um ainda mais frio, mais sutil e silencioso, a fé que reza por costume, mas já perdeu o fogo do amor. O segundo véu que o Espírito revelou a Teresa foi talvez o mais perigoso de todos, porque não dói. É o véu da frieza disfarçada de maturidade espiritual. Teresa percebeu que havia momentos em sua vida em que a oração se tornava rotina, a comunhão um costume, e a fé, uma lembrança distante da paixão que um dia a consumira. Ela orava porque era hora de orar. Comungava porque era domingo. Falava de Deus porque esse era o seu papel. Mas o fogo interior, aquele tremor sagrado diante do amor, havia se transformado em cinzas mornas. Senhor, escreveu com dor, eu te busco ainda, mas já não tremo diante de ti. E o coração que não treme está morrendo, mesmo que ainda reze. A frieza espiritual é a morte que chega lentamente, sem escândalo, sem gritos. A alma vai se apagando aos poucos, como uma vela que queima até o fim e se apaga sem aviso. E o mais terrível é que essa frieza parece equilíbrio. Parece sabedoria. Parece maturidade. Quantas vezes você já disse a si mesmo, já não sinto mais como antes, mas isso é normal, é sinal de amadurecimento? Quantas vezes confundiu o cansaço da alma com serenidade? Quantas vezes chamou de paz o que na verdade era indiferença? Teresa entendeu, a frieza não é ausência de fé, é fé sem paixão, devoção sem desejo, piedade sem fogo. E ela é mais ofensiva ao coração de Cristo do que os pecados escandalosos, porque o pecador sabe que está longe, mas o morno acredita que está bem. Prefere Deus um inimigo que o odeie com força, escreveu Teresa, ou um amigo que o ame sem ardor? A resposta é terrível. A alma morna provoca náusea no próprio Cristo, porque não é nem fria nem quente. Teresa decidiu então romper o gelo do coração. Criou uma prática que chamou de o exercício do primeiro amor. Todas as manhãs, antes de qualquer oração, forçava-se a recordar o momento em que sentirá Deus pela primeira vez. Aquela chama que queimava como se o mundo desaparecesse e só restasse o amor. Senhor, rezava em lágrimas, faz-me sentir hoje como da primeira vez em que te vi com os olhos da alma. E o impossível começou a acontecer, o fogo voltou. Mas não o fogo da emoção humana, e sim o ardor silencioso de quem ama sem precisar sentir. Teresa compreendeu que a verdadeira maturidade espiritual não é a frieza, mas a fidelidade ardente. O amor que persiste mesmo quando o céu parece em silêncio. E você? Quando foi a última vez que seu coração acelerou diante da presença de Cristo? Quando foi a última vez que a oração te emocionou até as lágrimas? Ou será que você também se acostumou a viver uma fé confortável, sem sobressaltos, sem fogo, sem desejo? Teresa concluiu, é melhor chorar pela ausência de Deus do que viver sem sentir falta dele. E a pergunta permanece ecoando no coração de quem escuta. Você quer seguir a Cristo por costume, ou por amor? Na próxima revelação, Teresa descobriria algo ainda mais sutil, uma ferida que parecia piedade, mas escondia julgamento, a caridade que julga. O terceiro véu que o Senhor retirou do coração de Teresa era o mais hipócrita, porque se apresentava com rosto de virtude. Ela o chamou de a caridade que julga, a fofoca piedosa, o veneno doce da crítica disfarçada de zelo espiritual. Durante anos, Teresa acreditou estar servindo a Deus quando comentava as fraquezas de suas irmãs, achando que era por preocupação com a alma delas. Mas naquela noite de purificação, diante do Santíssimo, compreendeu com horror que cada uma dessas conversas era, na verdade, uma forma de soberba espiritual. Senhor, chorou, eu me enganei. Eu achava que falava por amor, mas o que me movia era o prazer de me sentir melhor do que os outros. Quantas vezes você já fez o mesmo? Quantas vezes comentou os defeitos de alguém com voz suave, terminando com o precisamos rezar por ela? Quantas vezes apontou o erro do outro sentido, lá no fundo, uma sutil satisfação por perceber o cisco que não está no seu próprio olho? Teresa lembrou das vezes em que, com expressão triste e piedosa, dizia: pobre irmã, é tão vaidosa,
estou preguiçosa na oração. Mas no fundo, o que ela alimentava era o orgulho silencioso de quem se sente espiritualmente superior. Senhor, escreveu depois, eu acreditava que era zelo pela tua casa, mas era soberba alimentada pela comparação. A caridade que julga é uma das feridas mais profundas da vida espiritual. Ela destrói a humildade e apaga o amor. É a voz que se disfarça de compaixão, mas esconde o desejo secreto de se destacar. A alma que cai nesse pecado se aproxima da Eucaristia acreditando estar pura, porque falou a verdade, mas na realidade carrega o gosto amargo da divisão. Teresa decidiu então fazer um voto silencioso, que transformou completamente sua convivência com os outros. Chamou-o de a regra do silêncio caridoso. Toda vez que sentia o impulso de comentar algo negativo sobre alguém, ainda que fosse com boas intenções, se perguntava: esta palavra vai aumentar o amor no mudo ou vai diminuí-lo? Se a resposta era vai diminuir, ela guardava silêncio absoluto. E ia além, obrigava-se a dizer, em seguida, algo bom sobre a pessoa que estava tentada a criticar. Transformava a língua que julgava em instrumento de bênção. Se minha língua se acostuma ao veneno, escreveu, como poderá receber dignamente o corpo de Cristo? E foi assim que Teresa começou a descobrir a alegria da caridade verdadeira, aquela que não fala dos erros, mas intercede em silêncio, que não expõe, mas cobre, que não julga, mas ama. E você? Quantas vezes se escondeu atrás da desculpa de apenas comentar por amor? Quantas vezes seu zelo era, na verdade, orgulho disfarçado? A língua que fere o irmão, ainda que suavemente, fere também o Cristo que habita nele. O silêncio caridoso é o primeiro passo para uma comunhão pura. Porque só a alma que não acusa o outro pode se aproximar do altar sem acusar a si mesma. Na próxima revelação, Teresa enfrentaria algo ainda mais íntimo, a impaciência com Deus, aquela ansiedade que parece fé ardente, mas que no fundo quer controlar o tempo do próprio Criador. O quarto véu que o Senhor revelou a Teresa era fino, quase invisível, mas ardia como fogo quando ela o tocava. Chamava-se a impaciência com Deus, o desejo disfarçado de fé, a ansiedade travestida de zelo. Senhor, confessou em lágrimas, eu te pedi tantas coisas boas, e me irritei quando não as recebi no meu tempo. Teresa percebeu que, por trás de suas orações fervorosas, havia uma exigência oculta, que Deus agisse segundo o seu relógio. Ela não queria apenas confiar, queria ver, confirmar, controlar. Quantas vezes você também orou e, em seguida, tentou ajudar Deus com a sua pressa? Quantas vezes se inquietou porque o milagre não veio na hora esperada? Quantas vezes o seu coração rezou com fé nos lábios, mas com impaciência no peito? Teresa entendeu que a impaciência é uma forma sutil de orgulho. Porque quem confia não exige, quem ama não cobra, quem adora não dita o ritmo do amor. E percebeu que, muitas vezes, não era o seu amor por Deus que se desesperava, mas o seu amor próprio ferido, a dor de não ter o controle, a frustração de não ver frutos imediatos da própria fé. Eu queria te provar minha fé, Senhor, escreveu ela, mas o que eu queria, na verdade, era que tu provasses a tua fidelidade a mim. A alma impaciente se aproxima da Eucaristia como quem vai cobrar uma dívida. Ela não adora, negocia. Não confia, compara. E o altar, que deveria ser encontro, torna-se o balcão das exigências humanas. Teresa então decidiu mudar completamente sua maneira de orar. Chamou essa prática de a oração do abandono absoluto. Cada vez que sentia a inquietação subir, repetia lentamente: Senhor, se nunca me deres o que peço, ainda assim tu és digno de toda a minha adoração. Ela começou a oferecer a Deus não suas vontades, mas sua confiança. Não seus pedidos, mas sua rendição. E descobriu algo que nunca havia experimentado, a paz que não depende de respostas. Quando amo sem exigir, escreveu, quando adoro sem esperar, quando confio sem entender, então recebo tudo, porque recebo o próprio Deus. E você? Está disposto a amar um Deus que nem sempre responde, mas que sempre escuta? Tem coragem de soltar as rédeas, de deixar que Ele conduza o tempo, o modo e o caminho? Talvez o silêncio de Deus não seja ausência, talvez seja convite. Talvez Ele não demore, talvez esteja apenas esperando que você pare de lutar com o tempo e comece a descansar no amor. Teresa descobriu que o abandono não é fraqueza, é maturidade da fé. Porque o amor que confia sem garantias é o mais puro de todos. Na próxima revelação, ela enfrentaria um espelho ainda mais cruel, a inveja espiritual,
aquela tristeza secreta quando Deus abençoa alguém mais do que a nós. O quinto véu que Teresa viu rasgar-se dentro de si era frio e silencioso, como o vento que passa entre as paredes de um mosteiro adormecido. Chamava-se a inveja espiritual, o pecado que dói em silêncio e finge ser humildade. Teresa nunca imaginou que esse veneno pudesse estar em seu coração. Mas certa noite, ao ouvir o relato de uma jovem noviça que dissera ter visto a Virgem Maria em visão, algo dentro dela se mexeu. Exteriormente, ela sorriu, aconselhou com doçura e até se alegrou. Mas quando ficou sozinha, sentiu um aperto no peito, uma pergunta amarga. Por que a ela, Senhor, e não a mim, que te busco há tanto tempo? Teresa ficou em silêncio, horrorizada com o que havia brotado de sua alma. Eu achava que sofria por desejar estar mais perto de ti, mas sofria porque queria ser mais especial que os outros. A inveja espiritual é talvez o mais disfarçado dos pecados. Ela não deseja o mal do outro, deseja o bem do outro para si. Ela se veste de desejo de santidade, mas no fundo é orgulho ferido. A alma que a carrega compara-se constantemente. Por que ele sente tanto consolo na oração e eu não? Porque ela tem dons, e eu só o silêncio. Quantas vezes você já sentiu tristeza quando outro recebeu uma graça que você esperava? Quantas vezes disfarçou o ciúme de admirar a fé alheia? Essa dor sutil é a prova de que buscamos mais os dons de Deus do que o próprio Deus. Teresa percebeu que essa ferida corroía o coração como ferrugem. Porque toda comparação destrói a comunhão. O amor não conhece inveja, ele se alegra com o bem do outro como se fosse o seu. Então ela criou uma prática que transformaria para sempre sua alma, a alegria vicária perfeita. Toda vez que ouvia falar de uma graça concedida a alguém, forçava-se a agradecer com o coração, como se essa graça tivesse sido dada a ela mesma. Quando minha irmã é consolada, escreveu, eu também sou consolada, porque somos um só corpo em Cristo. E mais, Teresa começou a pedir a Deus que derramasse sobre os outros as graças que ela mais desejava. No começo, essas palavras saíam amargas. Mas com o tempo, se tornaram doces. Ela descobriu que, quando se alegra genuinamente com o bem do outro, a alma se liberta da prisão do eu. Senhor, escreveu, quando eu te amo nos outros mais do que em mim, é então que finalmente te amo de verdade. E você? Tem coragem de se alegrar porque Deus ama outros como ama você? Ou seu coração ainda mede o amor divino como quem mede recompensas? A inveja espiritual é o espelho da alma que ainda busca ser preferida. Mas a verdadeira santidade é se alegrar quando Deus prefere amar o outro primeiro. Na próxima revelação, Teresa enfrentaria o pecado mais visível e vergonhoso de todos, aquele que transforma a devoção em teatro, a hipocrisia devota. O sexto véu que o Senhor rasgou diante dos olhos de Teresa era o mais humilhante, e o mais público. Chamava-se a hipocrisia devota, o teatro da santidade, a máscara sagrada que a alma usa quando teme mostrar o rosto verdadeiro. Teresa percebeu que havia momentos em que sua oração era mais longa quando alguém a observava. Que sua voz era mais suave quando havia visitas importantes no convento. Que sua postura diante do altar se tornava mais recolhida quando sabia que suas filhas espirituais a admiravam. Senhor, escreveu, quantas vezes eu falei de ti para ser admirada, e não para te exaltar. Quantas vezes usei a tua luz para iluminar a mim mesma. A hipocrisia devota é o pecado mais teatral, porque sabe fingir com perfeição. Ela não destrói a fé de fora para dentro, mas por dentro do próprio templo. A alma acredita, reza, serve, mas tudo é encenado para manter viva uma imagem, a imagem de que está tudo bem, de que ela é santa, de que é exemplo. Quantas vezes você também fez o mesmo? Quantas vezes prolongou uma oração apenas porque alguém estava por perto? Quantas vezes falou de Deus com mais fervor quando sabia que te escutavam? Quantas vezes construiu, tijolo por tijolo, uma reputação espiritual que te prende mais do que liberta? Teresa compreendeu que a hipocrisia é o caixão onde a alma se sepulta viva. Porque quanto mais se finge ser santa, menos espaço resta para o verdadeiro arrependimento. E quem vive da aprovação dos outros morre quando o silêncio chega. Senhor, chorou, eu te busquei diante dos homens e não diante de ti. Fiz da minha fé um espelho, e não uma janela. Decidida a destruir essa máscara, Teresa criou um exercício simples e radical. Chamou-o de a prova da testemunha invisível. Cada vez que ia realizar um ato religioso, uma oração, uma penitência, uma palavra piedosa, perguntava-se: eu faria o mesmo se ninguém jamais soubesse?
Se a resposta era não, ela sabia que havia contaminação. Então, buscava praticar atos de piedade em segredo absoluto, sem testemunhas humanas, só Deus como público. E descobriu algo que a libertou. Quando ninguém a via, ela podia finalmente ser sincera. A oração solitária, sem aplausos, sem admiração, sem eco, tornou-se o espelho mais claro da sua alma. E pela primeira vez, Teresa sentiu que podia adorar sem atuar. E você? Quantas de suas devoções resistem ao olhar de ninguém? Quantas vezes você reza igual em segredo, quando não há olhos humanos, apenas o olhar de Deus? A alma hipócrita se aproxima da Eucaristia com a face pintada de piedade, mas o coração vazio de verdade. Cristo vê o interior, e quando o encontra vazio, o pão da vida não encontra onde repousar. A santidade não é perfeição, é transparência. Ser diante de Deus o mesmo que se é quando ninguém mais está olhando. Na próxima revelação, Teresa enfrentaria um inimigo mais discreto, mas devastador, aquele que paralisa a alma com argumentos de prudência e moderação, a preguiça espiritual. O sétimo véu desceu sobre Teresa sem ruído, sem dor, sem escândalo. Era o mais tranquilo, e, por isso mesmo, o mais perigoso. Chamava-se a preguiça espiritual, a comodidade disfarçada de prudência, o repouso que mata a alma devagar. Durante anos, Teresa acreditou que a moderação era virtude. Dizia a si mesma: Deus não quer exageros. É melhor ir devagar, com equilíbrio. Mas um dia, diante do crucifixo, o Espírito lhe fez ver o engano escondido por trás dessas palavras tão sensatas. Senhor, confessou, eu chamei de prudência o que era medo. Chamei de humildade o que era comodidade. Chamei de realismo o que era falta de amor. A preguiça espiritual não é a ausência de oração, é o costume de orar sem entrega. Não é rebeldia, é a obediência morna, feita apenas até o limite do conforto. É o coração que diz sim a Deus, mas acrescenta em silêncio, desde que não me custe muito. Quantas vezes você já disse a si mesmo que é melhor não se comprometer demais? Quantas vezes adiou uma inspiração interior dizendo, ainda não é o momento? Quantas vezes apagou o fogo do Espírito Santo com a água fria da sensatez? Teresa entendeu que a preguiça espiritual é o veneno que paralisa o crescimento. Ela impede a alma de arder, de correr, de se lançar completamente nos braços de Deus. E o mais terrível é que parece virtude, parece prudência, parece equilíbrio. Mas por trás dessa aparência, esconde-se a mediocridade que teme a grandeza do amor divino. Senhor, escreveu, eu me acomodei no meio do caminho. Eu quis a tua paz, mas não a tua cruz. Eu desejei o teu consolo, mas não o teu fogo. Determinada a se libertar desse sono da alma, Teresa começou a praticar um exercício espiritual que chamou de o sim incondicional diário. Todas as manhãs, antes de qualquer oração, ela dizia em silêncio: Senhor, hoje direi sim a tudo o que me pedires, mesmo que doa, mesmo que assuste, mesmo que me tire o chão. E com o tempo, esse sim começou a queimar como uma chama no peito. Ela descobriu que a verdadeira liberdade não é escolher o que queremos, mas não precisar mais escolher, porque tudo o que Deus quer já é amor. A alma preguiçosa vive cansada de amar. A alma desperta descansa no próprio amor. Teresa aprendeu que dizer sim é mais leve do que resistir. E você? Está disposto a abandonar a segurança de uma fé controlada? Tem coragem de deixar Deus incomodar sua rotina espiritual? Ou prefere uma santidade confortável, medida, sem riscos, sem lágrimas, sem paixão? Teresa concluiu com uma frase que parece um sussurro e um desafio ao mesmo tempo. Senhor, livra-me da tentação de te amar pouco. E assim, ao vencer a preguiça espiritual, ela sentiu o coração livre como nunca. Mas esse novo fogo logo seria provado, porque o oitavo véu traria dois visitantes sombrios, o medo e a desesperança. O oitavo véu que o Espírito revelou a Teresa veio como uma sombra dupla. Duas vozes frias que murmuravam dentro dela desde sempre, mas que só agora ela reconhecia pelo nome. Chamavam-se o medo e a desesperança. Esses dois demônios espirituais caminham juntos. O medo diz: você não pode. A desesperança responde: e, mesmo que pudesse, não valeria a pena tentar. Teresa recordou as longas noites de oração em que o silêncio de Deus parecia uma ausência. Lembrou-se das vezes em que suas lágrimas caíam no chão frio e ela pensava: para que continuar, se nunca chego a lugar nenhum? Houve períodos em que sua alma parecia um deserto, sem luz, sem consolo,
sem resposta. Senhor, escreveu, o medo me paralisou e a desesperança me matou aos poucos. Eu duvidei do teu amor, não com palavras, mas com o meu desânimo. Quantas vezes você também sentiu isso? Quantas vezes acreditou em Deus, mas não acreditou mais em você? Quantas vezes achou que a santidade era para os outros, e não para a sua vida cansada? O medo e a desesperança são mentirosos habilidosos. Eles não gritam, sussurram. Não proíbem, desanimam. Fazem a alma acreditar que é humilde desistir, quando na verdade é covardia. Teresa compreendeu que essas vozes eram o último obstáculo entre ela e a confiança total. Porque quem teme não se entrega, e quem perde a esperança já não deseja ser transformado. Senhor, murmurou uma noite, eu pequei ao te limitar. Eu pequei ao pensar que o teu amor não podia refazer o que eu quebrei. Então, decidiu combater essas sombras com uma arma simples e poderosa, a memória das misericórdias. Cada vez que o medo ou a desesperança vinham, ela forçava a mente a lembrar das vezes em que Deus a levantara após uma queda, dos momentos em que fora consolada quando achava impossível, dos dias em que o impossível aconteceu em silêncio. Quando a minha memória se enche das tuas bondades, escreveu, meu coração volta a acreditar no futuro. E contra o medo, Teresa levantou uma oração que parecia impossível de dizer, mas que se tornaria o escudo da sua alma. Senhor, ainda que eu caia 1000 vezes, voltarei 1001 vezes a te buscar. Porque a tua misericórdia é maior do que todos os meus fracassos juntos. E foi então que ela entendeu, a esperança não é emoção, é decisão. Crer é insistir no amor mesmo quando tudo dentro de nós já desistiu. Teresa aprendeu que o medo não é vencido com coragem, mas com confiança. E a desesperança não é vencida com força, mas com memória. E você? Em que parte da sua alma o medo ainda te paralisa? Em que canto silencioso do coração a desesperança ainda sussurra que é tarde demais? Talvez o que te falta não seja fé nova, mas lembrança antiga. Lembrar do Deus que já te salvou antes. Lembrar que o amor que te chamou uma vez nunca deixou de chamar. Teresa venceu o medo quando se lembrou da misericórdia. E quando o coração dela voltou a confiar, o último véu começou a se rasgar, aquele que escondia a raiz de todos os outros. Na próxima e última revelação, Teresa enfrentaria o mais profundo de todos os espelhos, o desejo secreto de controlar a vontade de Deus, a resistência à cruz e o apego às consolações espirituais. Era o momento final, o da entrega total. Chegou a madrugada em que Teresa sentiu que já não restava véu algum entre sua alma e Deus. Ou, pelo menos, era o que ela pensava. Mas o Espírito ainda guardava para ela a revelação mais profunda, o último véu, o mais sutil, o mais terrível. Esse véu tinha 3 fios entrelaçados. O apego à própria vontade, a resistência à cruz e a busca inconsciente pelas consolações espirituais. Teresa percebeu, com lágrimas, que mesmo depois de todas as purificações, ainda existia em seu coração o eu que queria dirigir o amor de Deus. Ela queria que suas obras prosperassem, que suas filhas espirituais fossem santas, que as orações fossem atendidas, e tudo isso parecia santo. Mas havia, escondido entre as fibras de sua devoção, um desejo secreto, que as coisas acontecessem do seu jeito. Senhor, murmurou, eu não te busco para te amar, mas para que faças o que eu imagino ser teu amor. Quantas vezes você também já quis ensinar a Deus o caminho certo? Quantas vezes chamou de fé o desejo de controlar os planos do céu? Quantas vezes pediu a cruz, mas uma cruz leve, breve, que não doesse muito? Teresa percebeu que havia passado a vida pedindo a Deus para ser santa, mas uma santidade cômoda, sem solidão, sem provações profundas, sem o silêncio que corta a alma. Eu queria a tua cruz, escreveu, mas sem os cravos. E então veio o golpe de luz. Quem resiste à cruz resiste ao próprio Cristo. Porque não há amor verdadeiro que não custe algo de nós. E não há comunhão perfeita sem entrega total. Mas o último fio desse véu era o mais delicado, e o mais perigoso, buscar as consolações de Deus em vez de buscar o próprio Deus. Teresa compreendeu que, muitas vezes, ela orava não por amor puro, mas pelo prazer da presença, pela paz que sentia, pela emoção do divino. E então chorou como uma criança diante do tabernáculo. Senhor, eu usei teu amor como um remédio para minha dor, quando deveria te amar mesmo que não sentisse nada. Foi nesse instante que a entrega total aconteceu. Teresa se ajoelhou e, com voz quase imperceptível, fez a oração mais simples e mais absoluta da sua vida.
Renuncio à minha vontade. Aceito a tua cruz. Mesmo sem consolações, continuarei te amando. O silêncio encheu a capela. Não havia visões, nem êxtase, nem vozes. Apenas uma paz tão profunda que parecia o próprio coração de Deus respirando dentro dela. Teresa descobriu que a santidade não é subir até o céu, mas deixar Deus descer completamente até o mais fundo da alma. Não é sentir, é permanecer. Não é brilhar, é desaparecer, para que só Ele brilhe. E você? Está pronto para renunciar não apenas aos seus pecados, mas também aos seus desejos mais santos, se eles não forem os desejos de Deus? Está disposto a amar mesmo no escuro, a confiar mesmo sem sinais, a permanecer mesmo sem consolo? O último véu só cai quando a alma diz, com total sinceridade: faça-se em mim, Senhor, segundo a tua vontade. Foi assim que Teresa alcançou a liberdade total, não por subir, mas por se render. E sua comunhão, desde então, deixou de ser encontro de duas presenças e passou a ser fusão de um só amor. Se essa mensagem tocou seu coração, se você também sente o chamado para uma fé mais pura, mais livre, mais viva, então continue caminhando conosco. No canal Voz de Santa Teresa, seguimos desvendando os segredos da alma que deseja ser totalmente de Deus. Histórias, reflexões e orações que acendem o fogo do primeiro amor e te ajudam a atravessar os teus próprios véus. Inscreva-se. Não por curiosidade, mas por desejo de crescer. Porque, como dizia Teresa, a alma que se entrega completamente a Deus, ganha tudo o que renuncia.